Irmãos, há situações em nossa vida, diariamente, que colocam barreiras em nosso caminho. Assim que acordamos, se nada fugir do normal, né, se a gente não for acometido por uma notícia ruim, ou se a gente não ter nenhum problema de saúde, a gente já esbarra na barreira do tempo. Eu não sei vocês, mas quanto a mim, o tempo tem sido algo, um desafio para poder administrar. Né? Tinha a propaganda de um banco, 30 horas, né? Que era 6 horas da agência aberta, mais 24 horas online. E a sensação dessas 30 horas parecem não ser suficiente. Certamente o Senhor, em sua infinita sabedoria, né, criou o dia com horas suficientes para a gente poder cumprir todo o propósito que Ele estabeleceu. Na verdade, o que tem impedido da gente fazer isso é a prioridade que nós damos ou não àquilo que o Senhor coloca diante de nós. Mas o tempo já é uma dessas barreiras. O tempo para chegar no colégio, para chegar à faculdade, ao trabalho, a uma entrevista de emprego, ou a uma consulta, ou qualquer outro compromisso que você possa ter. Vivendo em sociedade, e a nossa sociedade não é tão bem organizada assim, como ela diz ser, ou como ela tenta ser, a gente também esbarra em algumas barreiras, né? Seja ela a violência, o desemprego, miséria, corrupção. Há ainda outras barreiras pessoais, como, por exemplo, aquelas que acontecem nos relacionamentos familiares, entre irmãos, entre cônjuges, pais, filhos, né? E família, você tem que entender e ampliar também. Então, não são poucas as barreiras que envolvem o relacionamento. Há também os relacionamentos do nosso ciclo social, diríamos assim. Relacionamentos com vizinhos, colegas de trabalho, entre amigos, e há barreiras até no teu relacionamento com o Estado, né? O Estado que eu digo, né? O Estado que presta serviço, o Estado que deveria facilitar a sua vida, e muitas vezes ele atrapalha a sua vida, né? Ou melhor, ele não precisaria nem facilitar, né? Bastava o Estado não atrapalhar, e infelizmente hoje o Estado tem atrapalhado muito. Há ainda barreiras que são verdadeiros dramas, causados por aflições, angústias em nossa alma, que são verdadeiras tribulações e das mais variadas, perseguição e ameaças de morte, seja contra você, alguém da sua família, ou contra a sua fé. Há ainda aquelas barreiras que pelo seu tamanho e sua proporção, né, são um grande desafio, porque elas trazem doenças graves, divórcio, morte de um ente querido, seja ele pai, mãe, cônjuge, filho. Amados, há situações que são verdadeiros sofrimentos para cada um de nós, sem exceção. Eles tomam, né, a gente de assalto, chega no momento que a gente menos espera e chega com o intuito de roubar a nossa paz, minar a nossa fé e principalmente nos paralisar, pondo diante de nós barreira que aos olhos da desesperança ou da incredulidade parecem intransponíveis. É por isso que precisamos, né, como diz o tema dessa nossa série de mensagens, nós precisamos de fé para viver. Irmãos, sem fé não dá. Há um texto que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quem dirá viver as barreiras desse mundo? A fé que a gente precisa para viver não é a fé em qualquer coisa, ou ainda a fé advinda da religião, mas é a fé que é um dom de Deus. É a fé que é manifestada em Efésios 2, no verso 8, e nós conhecemos bem, e vocês podem recitar também enquanto eu leio.
ela diz o seguinte, o texto: vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, ou seja, essa fé que nós precisamos para viver, que nós precisamos para vencer as barreiras, essa fé não vem de nós. O texto bíblico continua dizendo que essa fé é um dom de Deus. Irmãos, é imprescindível fé para viver. E nesta semana, como proposto, a fé para viver é a fé que nos faz romper barreiras. Vamos lá, Romanos, capítulo 8, do verso 18 até o verso 30, diz assim: porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos desse tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda o coração, aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. E os que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que o Senhor, irmãos, abençoe a sua palavra ao nosso coração. Irmãos, a palavra do Senhor, em Romanos, no capítulo 8, ela na verdade, ela vai fechar um raciocínio que começa a partir do verso 5. Eu vou rapidamente, irmãos, dar um panorama do capítulo 1 até o capítulo 7, para que a gente possa entender esse complemento de Romanos 8. No capítulo 1, no verso 18, no capítulo 1, Paulo escreve não para tratar de problemas na igreja de Roma, mas para a defesa da fé. É uma exposição e defesa do Evangelho da Graça. Sobre o Evangelho, no capítulo 1, verso 16, ele diz o seguinte: o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Ainda no capítulo 1, do verso 18 ao verso 32, Paulo começa a falar sobre a corrupção humana. Ele continua esse relato, essa exposição, no capítulo 2, do verso 1 ao verso 24. Nesse momento, Paulo ele vai dizer que a corrupção humana, ela é tanto em gentil como em pagão, de maneira que não há distinção,
todos igualmente são pecadores. E essa exposição sobre a corrupção humana, ele fecha, ele sintetiza no capítulo 3, no verso 23. É um texto também muito conhecido, o texto que diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, o pecado, irmãos, de igual modo, ele é universal. Não há diferença entre pagão, entre judeu, religioso, moralista, gentil, não há diferença. O pecado, igualmente, os pecadores, todos os seres humanos igualmente são pecadores, de forma que o pecado é universal. Mas ainda no capítulo 3, a partir do verso 24, Paulo começa a introduzir a doutrina da justificação pela fé. Ou seja, ele começa a explicar, não só para nós, mas para os judeus à época, que a lei, apesar dela ser justa, apesar dela ser santa, dela ser perfeita, dela ser espiritual, ela não havia sido dada para a salvação. Antes, a lei havia sido dada para que tivéssemos conhecimento dos nossos pecados. Então, Paulo começa a introduzir a doutrina da justificação pela fé, e ele toma, a partir do capítulo 4, Abraão e Davi como exemplo. Ele diz que Abraão e Davi não foram salvos por obras, mas eles foram salvos pela fé, pela justificação mediante a fé. No capítulo 5, o apóstolo começa a mostrar os efeitos dessa justificação pela fé. Ele diz que em Cristo Jesus, nós temos paz em relação ao nosso passado, fomos perdoados. Em relação a essa justificação pela fé, temos graça no presente e glória no futuro. Então essa justificação, irmãos, pela fé, ela nos alcança por completo, de maneira que ela não nos redime somente daquilo que nós fizemos no passado, como ela também alcança os irmãos do passado, que não tiveram e não experimentaram esse contato, essa experiência de ver Cristo Jesus, a profecia se cumprindo através de Cristo Jesus. No capítulo 6, ele nos adverte a vivermos no reinado da graça, uma vez que não mais estamos no domínio do pecado. O capítulo 7 tem uma exposição, e ele usa até uma alegoria, utilizando ali o casamento, ele toma como exemplo, para poder tratar do drama no coração do homem a respeito da lei, porque apesar do homem ser alcançado pela graça, ser justificado pela fé, o nosso coração pecador ainda insiste em entrar em crise com questões relacionadas à lei. Não por isso, não menos a gente vê uma opção de doutrina que aparece ainda hoje, dizendo para observar certos procedimentos, certos ritos da lei judaica, com o objetivo até mesmo de você ser salvo. Então esse drama ainda é vivido nos dias de hoje. Então Paulo, ele trata também esse drama no coração do homem. E agora sim, no capítulo 8, nós não lemos o verso 1, mas ele já começa a falar da grande libertação em Cristo e a obra do Espírito Santo, principalmente no que diz respeito à segurança da salvação. De maneira que no verso 1, como dissemos, ele registra o seguinte: agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Mas, irmãos, qual é a relação que há entre tudo isso que a gente expôs, do capítulo 1 até o capítulo 7, com a nossa fé para viver rompendo barreiras? Isso tem uma relação, mais do que direta, dependente. Falar em romper barreiras, necessariamente, a gente precisa falar de viver em fé. Não há barreira maior, irmãos, do que aquela que, na verdade, não foi uma barreira,
era um abismo que havia entre nós e Deus, esse abismo causado pelo pecado. Se eu e você fomos alcançados pela graça de Deus, rompemos essa barreira que era o abismo, que nos afastava do Senhor, irmãos, que barreira é possível nos dias de hoje que consiga nos parar? Nenhuma consegue nos parar. Irmãos, de maneira alguma está sendo dito que elas serão retiradas, mas irmãos, elas não nos param, elas não têm poder para paralisar o povo de Deus. Se nós fomos alcançados por esse poder que opera em nós, essa salvação maravilhosa, irmãos, barreira nenhuma pode parar o povo de Deus, amém? Irmãos, pensando nessa barreira então, que não nos pode parar, ou melhor, pensando nessa fé que nos faz avançar, ela traz entendimento sobre essas barreiras que se apresentam. A primeira compreensão que essa fé que nos faz romper barreiras nos apresenta é que as barreiras são consequência da queda do homem. Romanos 8, do verso 18 ao 21, nós lemos que toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência inútil. Toda a criação, irmãos, de igual modo, ela sofre com a queda do homem. Toda barreira, todo pecado, toda a barreira advinda do pecado, que separou o homem de Deus, ela alcança toda a criação, de maneira que a natureza, ela sofre alteração em seu curso, depois que o homem comete o pecado no Éden. Então, irmãos, tudo que está ao nosso redor, tudo que foi criado por Deus, ainda que esteja no controle dele, está no controle do Senhor, sofreu um impacto, sofreu de fato uma consequência a partir do pecado, da queda do homem no Éden. Então, irmãos, essa fé que nos faz romper barreiras, ela traz esse conhecimento de que toda a criação foi submetida a uma existência inútil, de forma que temos situações que enfrentamos em nossa vida, seja ela mais ou menos complexas, dramáticas ou não, que se elas são consequência da queda do homem, todas as barreiras, irmãos, igualmente são espirituais. Porque se essas barreiras advêm da queda, igualmente é espiritual. E como que nós lutamos as questões espirituais? Também com armas espirituais. Efésios 6,12 diz: pois nós não lutamos contra inimigo de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes nesse mundo das trevas, e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Irmãos, se houve uma queda, se as barreiras são fruto de consequência de pecado, as nossas armas espirituais, e a maior delas, a nossa fé, é o instrumento, é a arma que nós utilizamos para poder vencer essas barreiras. A fé que nos faz vencer barreiras, ela nos faz entender que todos, igualmente, estão sujeitos a dificuldades. No verso 22 ao 23 nós lemos: pois sabemos que até agora toda a criação geme com dores de parto, e nós, os que cremos, também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós como antecipação da glória futura, pois aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos nossos direitos de adoção, incluindo a redenção do nosso corpo. As barreiras que se põem não se dão por nenhuma condição ou privilégio. Você, irmãos, e eu não sofremos barreiras porque somos cristãos ou porque sobre você há uma maldição. É claro que há situações em que você se coloca sob maldição e vão vir, barreiras bem difíceis para você enfrentar. Mas independente, irmãos,
de situações, independente de você ser cristão ou não, igualmente, as barreiras vêm sobre todos, os problemas vêm sobre todos os seres. A gente leu que toda a criação, de igual modo, toda a criação, ela sofreu isso. E de modo também que nós, toda a criação geme, ela sofre essas consequências. E de forma que nós também gememos. É como o texto em Mateus diz, que o sol vem sobre justos e injustos, mas da mesma forma vem a chuva, sobre justos e sobre injustos. Então, você não goza de nenhum privilégio ou de nenhum desprivilégio, se é que há essa palavra, por enfrentar barreiras. Ela de igual modo vem para cada um de nós. A fé que nos faz romper barreiras também é a fé que nos ajuda a enfrentarmos essas dificuldades com esperança. Ainda no texto de Romanos 8, agora pegando lá do verso 20 ao verso 23, diz o seguinte: toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência inútil, mas essa criação, está na esperança de que com os filhos de Deus, a criação seja gloriosamente libertada da decadência que a escraviza. Pois sabemos que até agora toda a criação geme com dores de parto, e nós, os que cremos, também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós como antecipação da glória futura, pois aguardamos ansiosos pelos dias em que desfrutaremos nossos direitos de adoção, incluindo a redenção do nosso corpo. Irmãos, reparem que o texto diz que a natureza, ela geme, mas ela aguarda o dia da nossa redenção. No dia em que nós formos glorificados, esse dia, irmãos, vai ser um dia de uma restauração total, de um novo céu e de uma nova terra. É por isso que a natureza geme, mas Paulo diz que ela geme como uma mulher em dores de parto. As irmãs que já passaram por isso, que passaram pela dor do parto, bom, eu imagino, ou melhor, nem consigo imaginar, eu seria indelicado, se eu imaginasse, é uma dor insuportável, mas no final, você vai ter a certeza daquela redenção. Aquele rostinho vai olhar para você. Então é com essa expectativa que a natureza geme. A natureza, ela passa por esse sofrimento, mas ela passa com essa esperança, de que quando houver a redenção, de quando nós formos glorificados, toda a terra vai ser restaurada. E da mesma forma, irmãos, nós também gememos, o texto diz. Mas para nós já está reservado algo interessante. O apóstolo Paulo diz que nós já gozamos um pouco dessa glória, porque em nós está a presença do Espírito Santo. Ele diz o seguinte, no verso 23, e nós, o que cremos, também gememos, embora tenhamos em nós, com antecipação da glória futura. Parte, irmãos, dessa glória futura já está em nós, e a gente geme, mas a gente geme já desfrutando um pouco daquilo que o Senhor vai fazer, um pouco do muito daquilo que o Senhor vai fazer em nossa vida no grande dia. Observe então, irmãos, que o texto diz que enfrentamos as dificuldades, mas pela presença do Espírito Santo em nós, temos essa antecipação da glória de Deus. A fé que nos faz romper barreiras, faz com que vemos que não estamos sozinhos e que desfrutamos do cuidado direto de Deus. Romanos 8, verso 26 e 27. E o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza. Olha o cuidado, irmãos, do Senhor. Pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós.
e o faz com gemidos inexprimíveis, que não podem ser expressos por palavras. E o Pai, que conhece cada coração, sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. Então a palavra diz, irmãos, no verso 26, que o Senhor nos ajuda em nossa fraqueza, que o Espírito Santo, ele nos ajuda em nossa fraqueza. Mas a gente leu no verso 23, que o Espírito Santo já está em nós. Então, Enoque, olha que coisa fantástica. Ele está em nós, Ele ajuda em nossas fraquezas, um Deus soberano que criou tudo ao nosso redor, tudo que a gente vê, tudo que a gente é, tudo que a gente espera, Ele existe em nós, assiste-nos nas nossas fraquezas, irmãos, ao ponto dele próprio interceder ao Pai por mim e por você. Imagina que você acorda pela manhã, ansioso, preocupado. Irmãos, em nome de Jesus, você não vai esquecer. Amanhã você vai acordar, a primeira preocupação que vier à sua mente, você vai falar: não, Senhor, o Espírito Santo está em mim, sustentando-me na minha fraqueza e orando de uma forma que eu não sei orar, porque Ele ora conhecendo a Tua vontade, porque Ele também é Deus, e eu vou repousar, Senhor, nessa certeza, eu vou descansar de que o Senhor está cuidando de mim. Irmãos, isso é tremendo, e o mais tremendo, irmãos, é que a gente tem 2 intercessores, irmão João, porque Paulo vai continuar dizendo aos romanos, que o nosso Salvador está à direita do Pai, e Ele está fazendo o que, irmãos? Intercedendo por nós. Só que a intercessão lá, irmãos, é aquela intercessão de quê? Não há acusação, nenhuma condenação há. Irmãos, você pecou, você é pecador, eu também sou, irmãos. Às vezes eu dou aleluia por isso, quando eu me exalto um pouco, às vezes eu peço a Deus misericórdia, tem vezes que eu entro em desespero, e nem há mais cabelo para cair, louvado seja também. Mas, irmãos, o Senhor, nenhuma acusação compete contra você. Irmãos, o Senhor, aquele que morreu na cruz, nesse momento, toda vez, irmãos, que uma acusação de Satanás, ela é lançada por um pecado que a gente comete, o Senhor está lá à direita de Deus, lembrando a Satanás, lembrando a Deus, que o sacrifício dele foi suficiente para nos redimir de todo o pecado, irmãos. Amém, irmãos? Aleluias, glórias a Deus. Isso é tremendo, irmãos. 2 intercessores. E a fé, irmãos, que nos faz romper barreiras, é a fé que traz-nos o entendimento de que as lutas e as dificuldades submetem-se a um plano maior. Romanos 8, verso 28 e 29. E sabemos que Deus faz todas as coisas para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Irmãos, a fé que nos faz romper barreiras, ela nos mostra que as lutas e as dificuldades, elas estão num plano maior. O apóstolo Paulo começa o verso 28 dizendo: sabemos. Irmãos, se eu e você fomos alcançados por essa graça maravilhosa, esse abismo, irmãos, mais do que encurtou, ele deixou de existir entre nós e o Senhor. Se nós sabemos disso, nós também sabemos que qualquer barreira que se mostre, que se ponha diante de nós, elas vão cooperar para o nosso bem.
E o texto diz que elas vão cooperar, né, contribui para aqueles que amam a Deus, né, e para aqueles que querem de fato cumprir cada ordenância do Senhor. E isso é muito interessante, porque quando a gente diz, né, todas as coisas cooperam, a gente tem que colocar todas as coisas, sem exceção, né? Talvez, hoje de manhã eu estava conversando com a minha esposa sobre isso. Talvez se alguém chegar para mim e falar assim: ah, irmão Júlio, eu perdi o meu filho hoje, como é que todas as coisas cooperam? Eu vou falar: minha irmã, meu irmão, o que eu tenho para te oferecer nesse momento são os meus sentimentos e a minha oração, e desejar que o Senhor sustente o seu coração. Irmãos, porque se todas as coisas cooperam, o Senhor, Ele não faz uma coisa para poder cumprir o propósito dEle. Ele cumpre o propósito dEle em meio a qualquer coisa que aconteça, seja ela de boa ou de ruim. Eu não vou ter a pretensão de falar para ninguém que o Senhor permitiu ou tirou a vida para que se cumprisse o propósito do Senhor, mas eu tenho a certeza que o Senhor cumpre cada propósito dEle, ainda que seja numa perda. Depois a gente entende mais esse processo. Então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Mas que bem é esse, irmãos? O verso 29 diz: que bem é esse? Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que fosse o primeiro entre muitos irmãos. Então, cada bem, cada coisa que acontece, cada barreira que você enfrenta, meu irmão, minha irmã, coopera para que você se torne semelhante a Cristo. Esse é o propósito do Senhor. Cada luta, cada dificuldade, cada aflição que você enfrenta na sua vida, na verdade, é para a glória do Senhor, é para você se tornar semelhante ao Senhor Jesus. Eu queria que você pusesse de pé e abrisse a sua Bíblia em Romanos 8 ainda, se você está acompanhando, né? A gente fez a leitura. Vamos nos pôr de pé, irmãos, e vamos ler em uma só voz, do verso 31 ao verso 39, e eu já peço aos irmãos do Ministério de Louvor que se posicione. A gente pode cantar aquele último louvor, Douglas? O Nada Temerei? Amém? Então a gente vai fazer a leitura, irmãos, leremos faremos a leitura, louvaremos ao Senhor e depois nós vamos orar agradecendo ao Senhor. Em uma só voz e de uma forma, irmãos, bem convicta, diante de tudo aquilo que o Senhor ministrou ao nosso coração. Amém? Podemos ler? Verso 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou fará acusação contra os escolhidos de Deus. É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois o Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e o que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou perigo, ou espada. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Por amor, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir,
nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, irmãos? Ainda de pé, irmãos, vamos louvar o Senhor e em seguida nós vamos orar agradecendo. Irmãos, o plano do Senhor é nos tornarmos semelhante a Ele. Esse é o plano maior das lutas, das tribulações, das barreiras que nós enfrentamos. Mas, irmãos, se você também quer entregar algo diante ao Senhor, coloque-se diante do Senhor nesse momento, uma luta, uma aflição. O Senhor é bom, irmãos, né? Quem sabe pela sua graça e misericórdia, né? Aquilo que é o desejo do nosso coração, o Espírito nesse momento está intercedendo ao nosso favor, e que em breve nós poderemos testemunhar. Amém?